No futuro, as pessoas criaram civilizações gigantes e poderosas. As nações estão em paz. Ainda existem conflitos, porém são internos e bem menores. A tecnologia é muito avançada. Uma das maiores empresas desse ramo é a Tofu Technologies, que faz vários experimentos em diversos ramos da ciência. O dono da empresa é o Tofu. Ele é um cara que na frente das câmeras aparenta ser um filantropo, um cara super gente boa, que olha pro povo, coloca o bem-estar geral acima do próprio, só que na realidade ele é um arrogante muito egocêntrico. Um certo dia, um homem chamado Jovem invade as instalações de Tofu Technologies em busca de um material perigoso que estava no setor da empresa. Esse material seria usado para uma máquina que poderia oferecer um risco gigantesco a toda a humanidade, e para impedir isso, ele foi lá intervir. Ao chegar lá, o próprio Tofu estava conduzindo experimentos com uma equipe de cientistas. Quando o jovem dá a investida, um cientista avisa o seu chefe que imediatamente vai tentar impedi-lo. Eles então começam a lutar um contra o outro, quando o jovem começa a ser derrotado e espancado. Com uma atitude desesperada do jovem, ele corre e clica no botão com um aviso gigante para não apertar. Nesse exato momento, todos os cientistas saem do laboratório. O Tofu corre para tentar desligar a máquina a tempo, porém já era tarde. O portal se abriu e sugou ambos pelo tecido do espaço e tempo. Eles acordam no ano de 1613. Se encaram sem entender o que estava acontecendo e sem nem mesmo acreditar que estavam vivos. Tofu tenta ligar para alguém, mas os aparelhos não funcionam. Vendo isso, eles precisam se ajudar para conseguir sobreviver aos perigos da natureza. Mas depois de viajarem por um tempo, eles acham Elderland. O Tofu foi enviado para enfrentar o semideus do sol chamado Lumière, representante do deus Talius. Chegando lá, ele logo percebe que o santuário está localizado em um deserto. Quando ele estava andando, ele avista uma grande pirâmide, então ele decide entrar nela porque ele sentia que ali seria o santuário. Dentro da pirâmide estava muito escuro, mas ele escuta uma voz intimidadora perguntando por que de uma criatura tão insignificante e curiosa está em seus aposentos. Tofu se sente incomodado por ter sido chamado de insignificante. Ninguém nunca havia falado isso para ele antes. Mas ainda assim, ele responde que estava ali para lutar, conseguir o artefato e garantir a sobrevivência da raça humana. Só que agora, a real motivação era colocar o semideus como um ser inferior a ele. As luzes acendem. Ele vê um grandioso trono no outro lado da pirâmide em que Lumière estava sentado. Seus olhos pareciam refletir a luz do próprio sol. Seu rosto era assustador e transmitia um ego gigantesco. O semideus então dispara um ataque na direção do Tofu, que é atingido. Lumière ri alto e zomba perguntando se esse era o tal homem que iria pegar o seu artefato. Tofu, que já estava com raiva, disse que ao fim da batalha ele seria o único a estar de pé ali. Lumière então dispara mais rajadas de ataques, mas dessa vez o Tofu estava atento e desviou de todos os ataques. O semideus começou a ficar intrigado, disse que talvez subestimou o verme insignificante que estava desafiando. Tofu pela primeira vez decide atacar, mas ao disparar flechas envenenadas que ele mesmo fabricou, muros de areia surgem, bloqueando o ataque do guerreiro. Ao mesmo tempo que começa a cair uma chuva de blocos de areia sobre ele, que começa a sufocar o nosso guerreiro. Mas ele jamais se deixaria ser derrotado tão facilmente por alguém que insultou ele, e ele consegue sair daquela situação. Tofu agora sabia que não seria tão fácil atingir o semideus, e precisa bolar uma estratégia. Lumière viu que o guerreiro veio preparado para o combate, e também começa a pensar em novas estratégias. Ambos se encaram. O semideus usa sua técnica chamada Estrela da Manhã, e então uma luz brilha no topo da pirâmide. Deixou embaixo Tofu ciado. O guerreiro está à beira da morte. Parecia ser o fim, mas ele veio preparado para tudo e lança uma pérola do fim
com uma ótima precisão, escapa da técnica do Senhor. O Lumière, quando vê que o guerreiro sobrepujou a sua técnica, fica completamente perplexo. Ele não consegue acreditar no que acabou de acontecer diante dos olhos dele. Ninguém nunca havia feito isso com ele antes. Agora, ele mudou completamente a forma que ele encarava a batalha. E pergunta pro Tofu o porquê de ele lutar por um monte de gente tão insignificante. O Tofu responde que se os seres humanos forem extintos agora, ele nunca iria existir no futuro. Então, ele tá fazendo isso por ele mesmo e não pelos outros. Tofu então coloca algo no chão enterrado na areia e parte para cima de Lumière, disparando novas flechas envenenadas, que são novamente bloqueadas. Porém, agora ele vai para o lado e lança o bumerangue, que pela primeira vez na batalha atinge o semideus. Lumière se sente muito pressionado agora, mas tenta zombar do Tofu perguntando se ele realmente achava que aquele brinquedo iria machucar ele. Mas o semideus sai do seu trono e avança no nosso guerreiro com vários golpes e técnicas diferentes. O Tofu é combado. Então, decide se retrair. O Lumière fala que ele até lutou bem, mas agora seria um fim. O guerreiro se vê sem alternativas e toma 2 poções que ele mesmo fabricou, uma de velocidade e outra de regeneração. Lumière diz que as opções dele estão acabando e invoca a chuva de areia, mas o Tofu consegue correr e não ser atingido. Quando Lumière vai avançar, o guerreiro lança seu bumerangue e corre uma velocidade sobre-humana para o lado. O Tofu larga o seu arco e o seu bumerangue e diz para eles decidirem isso no confronto de espadas. Lumière aceita e saca sua arma. Ele vai indo na direção do Tofu para o duelo, até que na metade do caminho ele escuta um clique. Então o chão explode! Tofu, ainda sob efeito da velocidade, corre com a sua espada e vê o semideus com a defesa baixa. Então aplica o golpe final! O Tofu então venceu seu desafio e está retornando para Nova Alexandria com o artefato em mãos. E aí, será que os próximos guerreiros vão realmente ter o mesmo sucesso que o Tofu teve? Para saber a resposta, é só acompanhar os próximos capítulos de Elden Ring.